melhor. Falta uma transparência nessa decisão, né, nos motivos que levam a essa decisão, a essa categorização desses países, quais os critérios exatos, né, que levaram a isso. E eu queria chamar a atenção para um outro ponto, que é para nós brasileiros, essas tarifas, claro, elas vêm num ano de eleição, mais do que um ano de eleição, vem muito perto, né, das eleições no Brasil. Então eu queria aproveitar a sua presença aqui, Silvio, para perguntar como é que essas tarifas podem impactar as nossas eleições lá no Brasil. Depois eu quero falar de eleições aqui nos Estados Unidos, onde eu estou também, mas começando pelo Brasil. Qual que pode ser o impacto disso no Brasil e qual que pode ser o caminho daqui para frente, né? Eu perguntei para o Lourival sobre negociação, queria entender também se retaliar é um caminho e o que isso pode, qual pode ser a consequência disso, então, no nosso cenário eleitoral no Brasil. Primeiro, Mariana, Lourival, um prazer estar aqui com vocês hoje para essa conversa, participar desse videocast. Começando pelo impacto na eleição, no jargão do mercado, a gente diria que esse impacto já está precificado, porque ele foi absorvido desde o ano passado, quando a gente teve a primeira onda de tarifas e gerou uma percepção no eleitorado de que o Bolsonaro, principalmente Eduardo Bolsonaro, mas a família de modo geral, é culpada pelo tarifaço e pelas pressões que o Brasil vem sofrendo dos Estados Unidos e que o governo agia de modo correto ao defender soberania e não ceder a essa pressão com concessões demasiadas. Claro, o que eu estou dizendo aqui é como se fosse uma média. A gente está numa sociedade muito polarizada. É óbvio que isso não representa a visão de consenso, mas é uma média. A gente tem um grupo maior de eleitores que tem esse entendimento, e isso contribuiu lá no ano passado para uma piora da imagem da família Bolsonaro, hoje com Flávio Bolsonaro como representante na eleição presidencial, e uma melhora da popularidade do governo, da imagem do governo e do próprio presidente Lula como presidente que defende os interesses do país. Agora, esse impacto que se manifestou no ano passado e que continua presente nos índices de opinião pública, ele não é enorme, não é um grande impacto, não é um fator decisivo para essa eleição. Os eleitores no Brasil, eles acompanham os temas internacionais, ainda mais à medida que a geopolítica, os temas globais vão ganhando mais relevância. Temas de política externa têm sido trabalhados pelos partidos, pelas lideranças, como assuntos importantes, mobilizam bases. É só pensar em Venezuela, por exemplo, ou nessas lideranças de direita que têm vencido as últimas eleições. Então, o eleitor brasileiro acompanha esses assuntos e acompanha também o tarifaço. Mas, para a decisão de votar, os temas mais importantes não são esses. Não é o tarifaço, não é a postura do Brasil perante o Trump, não é isso que mexe o eleitor. É mais economia interna, segurança pública, fatores que estão presentes no dia a dia dos eleitores. E esses temas de política externa acabam informando o eleitor mais sobre atributos do candidato, atributos do futuro que é forte, fraco, negocia bem, negocia mal, como ele defende os interesses do país. Então, o nosso entendimento, tudo isso que está acontecendo na relação bilateral Brasil-Estados Unidos, joga a favor do presidente Lula. É um tema que ele pode usar a seu favor na campanha. Mas essa última rodada de tarifas não deve trazer nenhum impacto sobre as pesquisas, porque esse efeito, como eu falei, já vem sendo carregado desde o ano passado. Talvez ali na reta final, vamos dizer, uma semana para o primeiro turno, alguns poucos dias, se você tem algum evento dessa fase crítica da campanha que traga de volta esse sentimento de defesa da soberania ou de que o Brasil vive uma ameaça externa, enfrenta uma ameaça externa, talvez isso acontecer tão perto da eleição possa ter um impacto um pouco mais importante. Mas hoje, essa última rodada de tarifas, a gente diria, não deve ser o que decide a eleição a favor do Lula ou contra Bolsonaro.
Eu fico pensando também em termos de ações dos candidatos. Lorival, você acredita que o fato da gente estar num cenário eleitoral pode alterar a forma como o presidente Lula, por exemplo, vai lidar, vai responder a essas tarifas e também a estratégia de outros pré-candidatos? E aí, claro, a gente está falando principalmente de Flávio Bolsonaro, né, por todas as razões que o Silvio citou agora há pouco. O Brasil tem reagido a essa ofensiva do presidente Trump com seus instintos protecionistas que duram, no mínimo, quase 100 anos, quando começou a política de substituição de importações nos anos 30, no governo de Getúlio Vargas, que é a ideia de que importar é uma desonra, é um erro, é um problema, e que o Brasil só deve exportar e produzir internamente. É claro que a realidade é muito diferente. O Brasil, com essas políticas, nunca conseguiu inovar, né, ter produtos de alta qualidade e preço baixo na maioria dos setores, né? O agronegócio só floresceu quando foi exposto à competição a partir do governo Collor no início dos anos 90. E a indústria brasileira, a maior parte dela, continuou protegida com essa política de substituição de importações e aí a ineficiência é premiada no Brasil. E agora, nesse movimento que foi feito, quando o governo Lula não quis fazer concessões substanciais, quis negociar, trocar concessões, e a postura do presidente Trump, do governo americano, é não, vocês já têm tarifas muito altas, proteções muito altas, vocês é que têm que conceder, né? E o governo Lula não aceitou isso e agora castigou os setores eficientes que exportavam para os Estados Unidos, como máquina e equipamentos, madeira e outros setores. E esses setores agora que passam a não ter mais acesso ao mercado americano, eles recebem em troca a proteção do governo, em termos, né, dos programas Brasil Soberano e Reintegra, ajuda em créditos, em juros mais baixos. E então o movimento é de aumentar o grupo dos ineficientes, né, e dos dependentes do governo. E o fato de estarmos num ano eleitoral trouxe ainda um componente mais demagógico, mais eleitoreiro para esse movimento, como sendo de soberania, o próprio nome do programa Brasil Soberano. Só que não tem nada a ver com soberania, isso pelo contrário, a gente perde soberania quando a gente se torna mais protegido ainda, mais ineficiente, porque isso significa que a gente não vai desenvolver a nossa tecnologia, nossa pesquisa e desenvolvimento, a nossa inovação. E isso sim, essas coisas que eu acabei de nomear, são fatores de poder, de projeção de poder, alta tecnologia, né? Pesquisa e desenvolvimento, inovação, são um dos pilares da projeção de poder, juntamente com o poder econômico e o poder militar. Então, a gente diminui a nossa soberania com esse movimento de incentivo às ineficiências. Por isso que eu chamo esse discurso de demagógico. A gente tem